Olá, você que nos assiste. O programa de hoje vai falar sobre o Complexo Bootline, um importante mercado de Manaus desde a época da borracha, que foi reaberto em outubro de 2024 e hoje é palco de eventos que valorizam a Amazônia. O nosso convidado é Elias Tergilene, ele é presidente da Fundação Doimo, que revitaliza o espaço. É agora, no AM1, entrevista. Elias, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui no AM1 Entrevista. Muito obrigado, Ed. Muito obrigado, ouvintes do AM1. Legal. Vamos já falando aí de como é que foi para fazer esse projeto, né? Manter aí a história do Bootline. Contem um pouco pra gente. Nós compramos o imóvel há 14 anos atrás e ficamos nos trâmites de regularização, aprovação. E agora ele vem com a nova roupagem. Ele vem como mercado de origem da Amazônia, ou seja, ele traz toda a agricultura familiar, o extrativismo, o artesanato, a cultura, a arte e a gastronomia, se tornando assim um grande equipamento de política pública e incentivo à agricultura e toda a cultura amazônica. Legal. A gente estava conversando antes de entrar aqui fazer essa gravação sobre a questão da importância de manter a história dele em si, né? É revitalização, mas mantendo aí toda a origem dele. Sim, ali foi palco de empreendedorismo, né? Relações internacionais. A companhia de navegação Bootline levava a borracha até a Amazônia, da Amazônia até a Europa. Ali foi o Banco de Londres, foi a segunda agência do Banco do Brasil no Brasil. Foi a companhia Light, Manaus foi a primeira cidade a ter energia elétrica do Brasil, a sede das companhias de bonde, foi Madeira Mamoré, Tribunal de Contas do Amazonas, a Schultz, a Bolsa Universal, ou seja, ali todos os empreendedores de época se reuniam ali para tratar de negócio, dinheiro e comércio. Importante espaço, né, na questão econômica, cultural e turística também da cidade, desde a época da borracha, né? E teve todos esses outros anos que passaram. Hoje em dia, essa volta do Bootline mostra também essa reconexão dos manauaras até mesmo com o centro da cidade. Sim, ali está tendo uma surpresa muito grande. Legal. As pessoas chegam ali com uma memória afetiva ao imóvel, ao local. Nós tivemos ali um senhor de 92 anos que veio, olhou, chorou, falou: meu pai era motorista de bonde. Eu lembro da minha infância aqui. Então tem várias pessoas que estão indo lá e se conectando através da chamada memória afetiva. Não basta revitalizar um imóvel, parede, tijolo, pedra e vidro, né? A gente tem que revitalizar e trazer a memória afetiva e a importância do centro histórico na economia da cidade, porque nós estamos falando ali de turismo, de gastronomia, né? O Amazonas é um grande palco de gastronomia. Então, tudo isso é muito importante levar em consideração quando se faz um restauro. Legal. Acho que a gente pode detalhar aqui para quem nos acompanha nas nossas redes sociais. Como é que foi esse projeto, a implantação dele em si? Os detalhes desse projeto e em que pé se encontra hoje, desde quando começou? É uma grande política pública, né? De empreendedorismo, renda e empregabilidade. O que é isso? Política pública. Política pública vem a iniciativa privada, governo federal, estadual, municipal, tudo em torno de uma necessidade que a cidade tem hoje. Hoje, a gente precisa revitalizar e restaurar o centro da cidade. A prefeitura já está fazendo um excelente trabalho. Começou lá na assinatura de um termo de compromisso de restauro em 2022, na pandemia. Então, lá atrás, nós assinamos com o prefeito Davi esse compromisso de restauro. E aí, começamos a obra agora com a finalidade de construir um mercado de origem. Os produtores rurais não têm onde vender. O extrativismo não tem onde vender. Então, eles vendem para atravessadores. Quando a gente constrói um mercado de origem, é do produtor ao consumidor.
ele passa a poder vender direto para a população. Ou seja, o alimento abaixa o custo para quem compra e melhora o preço para quem vende. Então, nós chamamos isso de política pública. É um interesse socioeconômico muito grande para todos os envolvidos no projeto. Boa, boa. A gente estava falando também aí sobre... Estava falando agora dos empreendedores, né? Quanto isso tem movimentado. Muitos estavam do lado de fora ou não tinham espaço para mostrar o seu trabalho. O Bootline, ele traz, além do resgate histórico, ele se torna esse ambiente aí propício para a economia, propício para novas oportunidades de empregabilidade mesmo, como você comentou, né? E, melhor de tudo, valorizando o que é aqui da região, o que é nosso. A gente usa uma técnica que é de ocupar para restaurar. Sim. Que hoje, restaurar um bem é muito caro. Custa mais caro do que construir e reformar junto. Então, quando a gente fala de restauro, a gente fala de dinheiro intensivo. E 24 meses de obra, dinheiro e tempo. Então, como é um equipamento de política pública, o que a gente faz? A gente já abre para ocupação. Então, tinham várias pessoas que estavam na rua comercializando, já estão lá dentro. Então, a gente já tem uma feira lá dentro, já tivemos vários eventos voltados para arquitetura, decoração, cultura, né? Arte. Vai ter lá no final do ano a cantada de Natal, vai ter a feira de Natal, do dia 18 ao dia 22. Então, a gente começa a movimentar o imóvel e vai vendo as necessidades que ele vai precisar oferecer para nova ocupação. Senão, se você restaura e depois vai ocupar, você vê que você cometeu erros. O ponto de luz não era daquele jeito, era daquele outro, a água está em outro lugar. Então, quando a gente ocupa e vai restaurando de acordo com a necessidade de quem está lá dentro, que são milhares de pequenos empreendedores, nós vamos ter lá dentro peixaria, artesanato, fruta, gastronomia. Então, quando a gente vai ocupando, a gente vai construindo o projeto junto. E junto também com o IPHAN, que participa assiduamente de tudo que está acontecendo. Porque se você vai e apresenta um projeto, no decorrer da obra, como qualquer reforma, você vai reformar um banheiro na sua casa. Você sabe que é difícil. Pensa um equipamento daquele porte do século XIX. Então você tem vários problemas e várias adequações que você tem que ir fazendo ao longo da obra. Então o IPHAN está participando junto com a gente. Eu até quero agradecer lá a equipe do IPHAN, uma equipe que está, assim, nos ajudando muito. Nós estamos fazendo aquele restauro a 10 mãos. Tem o pessoal da prefeitura que também está lá presente. Então, assim, quando fala de um equipamento desse tamanho no centro da cidade, você precisa de várias cabeças pensantes para que o projeto dê certo. Então, é um compartilhamento de ideias e de inteligências que está sendo aplicada naquele local. Bacana. A gente tem imagens de como era o Bootline logo no seu início. Eu pedi para nossa produção mostrar aqui um pouco. Eu gostaria que você detalhasse aí nesse período. É uma construção do século XIX, né? Foi a Companhia de Navegação, foi a Light, foram grandes empresas ali. E com o declínio da borracha, ele se degradou. E aí ele veio à ruína. Foi demolida uma parte interna dele, grande parte, e agora nós estamos voltando ao que era. Falando da economia do patrimônio histórico. Você vê hoje a Europa, vários países, eles vivem do turismo do patrimônio histórico. Se você tirar o Coliseu de Roma, a Torre Eiffel de Paris, você impacta no turismo. Então houve uma degradação dele. Aqui era antes, com os bondes, e hoje em dia como tava, né? Cheio de mato. Dá pra gente ver a diferença de um tempo para o outro. De um tempo para o outro. E aí ele vai voltar, se Deus quiser. Nós vamos voltar com o bondinho. Tá vendo? Era chamada Praça dos Bondes. Nós estamos trabalhando já na busca dos trilhos e para que seja restabelecido o bondinho para fazer o passeio ali do centro da cidade. Então nós estamos falando aí de turismo. Hoje a Amazônia é o terceiro roteiro do país em turismo. Mas a cidade de Manaus não é o terceiro
roteiro. Justamente por aquela questão que a gente estava até conversando também, que o turista ele procura a experiência jungle, que é a floresta, que é a selva. E Manaus pode ser um grande receptivo. Eu também observo isso. Eu penso dessa forma. O turista tem que chegar, tem que se hospedar, tem que conhecer o centro histórico, depois ele vai para a selva. Exato. Mas ele não pode deixar de gastar aqui, de investir aqui. Não só chegar, pegar os barcos e ir, né? Tem que ter essa movimentação. E tem os navios, a temporada de navio, a maioria é instruído a não descer. Olha que loucura. Então eles ficam ali, já viram o encontro das águas e tal. Alguns descem, vão lá no teatro, fazem algum passeio incipiente e voltam para o barco. Então é muito importante que a gente faça Manaus se tornar um grande receptivo do turismo do planeta. Quando a gente fala de Amazônia, a gente fala da importância dela no mundo. A Amazônia é única. O que foi feito aqui de arquitetura e de empreendedorismo de época é único. Isso a gente tem que manter, tem que restaurar e tem que mostrar. Economia do patrimônio histórico. É muita receita. É muito importante. Show de bola. Aí, nesse período, acho que vale também a gente mostrar mais imagens. Depois que teve esse abandono, o local ficou realmente aí à mercê de muitas coisas. Pedir para nossa produção mostrar aí como droga. O imóvel aí dentro, ó, a gente vê pelas imagens, apreensão de droga. Várias pessoas. Foi encontrado lá uma menina amarrada, sendo obrigada a se prostituir a R$20. Ali era o tribunal do crime, várias pessoas já foram jogadas ali amarradas, espancadas. Então, a gente vive o entorno. E é muito importante que a gente fale da revitalização do entorno também. E aí era como estava toda... Isso aí é como estava, cheio de mato, destruído. E tem 90 dias que a revitalização começou, mas nós encontramos isso aí, ó. Foi quando a gente chegou, estava desse jeito. Agora a situação é outra, né? Vamos mostrar as imagens atuais agora, produção. Olha como é que tá. 90 dias de obra. Já vê uma transformação no lugar, no local. Isso aí te enche de orgulho quando vê um projeto desse, uma obra assim? Eu fico muito feliz de estar participando disso aqui na Amazônia. Fazer com que o meu país possa ser um grande receptivo e uma fonte de renda e de turismo para o mundo. Eu acho que é isso que a gente tem que aprender a fazer. Explorar o turismo e não explorar o turista. É uma diferença muito grande. Então, é muito dinheiro que a gente tem se a gente aprender a receber o turista. Volto a dizer, a Europa hoje vive do turismo. Quanto vale uma pirâmide do Egito? Quanto que ela já faturou de pessoas que foram lá visitar? Quanto vale uma Torre Eiffel? Quanto vale um complexo desse no centro histórico de Manaus, na frente do Rio Negro? O valor é imensurável, porque ele dura os séculos, né? Nós estamos falando de século XIX. É o maior restauro do século XIX hoje que está acontecendo no Brasil. E aqui na cidade de Manaus. No Brasil é o maior restauro do século XIX, né? Você não tem outro equipamento desse histórico sendo restaurado no país hoje referente ao século XIX. E vai ser o maior mercado hoje do Brasil. A gente tem um mercado lá de São Paulo com 12 mil metros quadrados, de Minas Gerais com 20 mil. Aqui nós vamos chegar a 30 mil metros quadrados. Nós temos um subterrâneo ali muito interessante que foi construído, as galerias construídas pelos ingleses. Então nós já limpamos grande parte e o subterrâneo vai ser tão interessante quanto a parte de cima. Nós vamos colocar museus, vamos colocar cachaçaria, vamos colocar adegas de vinho. Você vai poder fazer um tour no subterrâneo do complexo Bootline século XIX. Uau, sensacional, sensacional. Hoje, quem chega aí para visitar se depara com o quê? Com as feiras, dentro com os empreendedores? Hoje, o que encontra? Hoje a obra é uma arqueologia a céu aberto, né? Uma arqueologia de arquitetura. Muitos estudantes, inclusive, vão para lá, muitos estudantes vão lá ver o material construtivo e a técnica de construção do século XIX. Paredes de pedra, ladrilho hidráulico, telhas de vidro feitas em Marseille, o reboco
do complexo Bootline é cheio de conchas da areia. Então, assim, nós temos lá um canteiro de obra a céu aberto, 24 horas, todos podem visitar, e a gente ocupou, onde era a Bolsa Universal, com uma feira. Eu chamo da Feira das Mulheres, porque tem muita mulher empreendendo. E é uma situação interessante, né? As mulheres vêm com as crianças. Então a gente já identificou a necessidade de ter uma creche dentro do mercado. Porque são quase 3 mil pontos de venda que nós vamos ter lá dentro. E nós temos hoje as mulheres empreendedoras. O filho acompanha a mãe. Então eu estou vendo lá os meninos deitados debaixo da banca e tudo. Então a gente já reformulou. Falou, poxa, a gente tem que ter uma creche aqui, porque criança tem que estar perto da mãe. É um olhar muito focado também na questão da inclusão e acessibilidade, né? De todas as formas ali. Pensando na questão da mulher empreendedora, que muitas vezes tem ali, está com seu filho, precisa estar com seu filho, né? O projeto, ele é um grande projeto de matriarcado. Porque quando a gente fala em agricultura familiar, artesanato, sim, gastronomia, né, extrativismo, você tem a mulher como protagonista. Às vezes você vê a mulher tirando leite, fazendo queijo, descascando tucumã, fazendo artesanato, criando galinha, vendendo ovo. Às vezes, quando esse dinheiro vai para o homem, ele vai para uma prostituta, para uma mesa de jogo, uma mesa de bar. Não volta para a família. E já quando a gente empodera a mulher, esse dinheiro volta para a família. Então, a gente já percebeu que é um grande projeto de matriarcado, de empoderamento feminino. Hoje, mais de 50% das mulheres do Brasil são arrimos de família, criam seus filhos. Então, nós não podemos vulnerabilizar a mulher. Quando você vulnerabiliza a mulher, você vulnerabiliza a geração dela, você perde a geração dela e perde a geração futura, que são dos filhos. Então, quando a gente fala de feira, e eu venho... Ontem eu estava brincando, eu falei, olha, essa feira vai chamar Feira das Mulheres, Feira das Caboclas. Por quê? Porque uma quantidade absurda de mulheres. Você conta no dedo os homens que estão lá. Então você começa a ver as mulheres empreendendo e levando renda para a família. Isso é muito importante. Isso traz essa coisa da força da mulher brasileira e aí trazendo para cá da questão da mulher amazônica, que na história traz isso, né? A gente tinha comentado também até nesse processo de busca pela sua questão de resgate histórico, da própria identidade da pessoa, né? E a gente vê relatos de mulheres amazônicas aí, sempre muito na questão do trabalho, de manter a família. Sim, hoje eu tenho me surpreendido ali, sabe? Até com as próprias índias que estão ali vendendo um artesanato. A mulher indígena tem uma representatividade muito na família muito grande. Então, o mercado de origem, ele traz tudo isso. Ele traz toda essa inclusão do entorno. Nós vamos ter um evento lá agora com a prefeitura, com os moradores de rua. Ia ser feito no estacionamento. Falei, não, traz aqui para dentro. O mercado tem que viver a realidade do entorno. Nós temos lá prostituição, criminalidade, morador de rua. Então nós vamos viver isso. E vamos enfrentar isso de cabeça erguida. Nós temos que fazer alguma coisa e o mercado tem que ser o receptivo. Não podemos fazer um projeto de exclusão. É um projeto de inclusão. Nas obras estão trabalhando várias pessoas que estão na recuperação da dependência química. Então a gente tem lá trabalhadores que estavam numa casa de recuperação e que hoje trabalham lá. Então, assim, o projeto ele começa como uma inclusão social através do trabalho e do empreendedorismo. Nós não fazemos assistencialismo. Isso é uma outra bandeira. Situação. A nossa bandeira é a bandeira do trabalho, a bandeira da renda, da empregabilidade e do empreendedorismo como forma de emancipação social. A pessoa, quando ela começa a trabalhar e começa a ganhar dinheiro, ela restaura a dignidade, ela tira a dependência dela do Estado, né? Então, isso é mercado de origem. Por isso que ele é uma grande política pública voltada para a agricultura familiar e extrativismo. Quando a gente fala da Amazônia, a gente tem aqui em Presidente Figueiredo uma boa agricultura. A gente tem em Rio Preto da Eva uma boa agricultura. E ela deve ser empoderada. O agricultor deve vender direto ao consumidor final. Então você, consumidor final,
em alguns meses você vai estar podendo entrar dentro do mercado de origem e comprar direto de um produtor rural. Isso é muito interessante. Vai começar agora a peixaria. Em mais 30, 45 dias nós vamos ter uma grande peixaria lá dentro. A venda de passagem dos barcos regionais vão estar lá dentro. Então nós vamos ter a chamada Praça do Turismo. Uau. Então a gente começa a formatar o mercado com tudo que a cidade tem e com as necessidades que o centro histórico tem. Nós temos morador de rua, então vamos acolher, vamos ver quem precisa trabalhar, quem precisa ser tratado, quem precisa ser cuidado. Vamos fazer uma interação com todo mundo ali, porque esse é o objetivo do projeto. Então eu me considero uma pessoa de sorte em estar aqui na Amazônia, ali no centro histórico, naquela situação, podendo estar contribuindo para que melhore um pouquinho a cada dia. Show de bola, né? A gente vê a importância desse projeto aí para a questão social, cultural, turística, histórica, econômica, principalmente aí. E falando ainda mais nessa parada da economia, quantas pessoas hoje em dia atuam ali no complexo? Acho que da equipe mesmo do próprio Bootline. E quantos empreendedores levam seus negócios para ali, divulgam seus negócios? Acho que a gente pode elencar isso aí. Depois a gente vai falando questão de valores. Nós estamos ali hoje com em torno de 60 pessoas trabalhando na obra. Uhum. É um restauro, não adianta a gente correr. Tem vários detalhes que tem que ser observados. E estamos com 200, vai chegar a 300 bancas agora na feira de Natal, de final de ano. Uau. Então nós já vamos ter uma feira com 300 bancas, com artesanato, comida, agricultura familiar e muita música boa, regional, muita arte, né? Muita de coisa dia 18 ao dia 22. Dia 25 tem a cantada de Natal, de final de ano ali no centro. O que pode adiantar já sobre essa cantada aí? Olha, é um projeto junto com a prefeitura, que está sendo feito, de levar as pessoas ao centro da cidade. Tem muito jovem que você fala, Complexo Bootline, aonde? Nunca fui ali. E olha a importância dele para a história da cidade. Então, é um projeto de resgate do centro. Fazer com que a população volte a frequentar o centro. Porque quando a população, a família frequenta o centro, a criminalidade recua, ela troca de lugar. Não tem nada mais eficaz para você revitalizar um lugar que a ocupação pelas famílias. Você vê ali no Largo de Santo Antônio, do teatro, não é? São Sebastião. São Sebastião, desculpa. Ali está tudo ocupado, com uma árvore de Natal. Ali você não tem espaço para pessoa te assaltar, pode até assaltar, mas vai ser pego. Então, assim, quando você ocupa o lugar pela sociedade organizada, a criminalidade troca de lugar. Isso é importantíssimo. Então, e aí falando questão agora de renda rentável, quão rentável está nesse primeiro momento o Bootline? Em questão de valores que tem movimentado já ali pela área. A feira, até janeiro, ela é gratuita para o feirante. Então, primeira coisa, a gente pegou o feirante da rua, colocou lá dentro e está na fase de incubadora, né? Quando você tira o neném da barriga da mãe, ele precisa da teta. Ele não é autossuficiente em alimentação. Precisa de cuidado, carinho, acompanhamento, formação, capacitação. Então, o primeiro momento foi o quê? Tira da rua e vem como tá. Aí agora nós começamos a arrumar as bancas todas, padronizar, determinar o horário de funcionamento certinho, porque um funcionava uma hora, outro funcionava outra, então eles não têm a disciplina de abrir e fechar no mesmo lugar, na mesma hora. Estamos conversando com o Sistema S para que a gente tenha a capacitação da higiene básica na manipulação dos alimentos. O Sebrae a gente quer puxar para perto para falar de vitrinismo. Elias, vitrinismo numa banca de feira, sim. Uma banca de feira organizada, ela vende muito mais do que uma banca de feira desorganizada. Padrões de cores, cuidado com o alimento. Manaus é uma cidade quente. Então, a gente começa a movimentar toda a sociedade organizada em prol daquela economia. Então, se a gente coloca lá 300 bancas, então nós estamos falando de 300 famílias
com fonte de renda. Sim. Agora a gente precisa fazer com que a população perca o medo de ir lá comprar. Então nós precisamos de segurança pública. Primeira coisa, segurança pública. Isso é um papel de Estado. Papel de polícia é papel de governo. A gente precisa da colaboração do IPHAN, que é governo federal, polícia, governo estadual, e revitalização ali do entorno, prefeitura. Então a gente começa a movimentar todo o poder público em pró da política pública. Por isso que a gente fala que é uma participação pública-privada. O imóvel é privado? É. Mas tudo isso a gente precisa dos administradores públicos. Não existe hoje privado sem público e nem público sem privado. É importante a gente ter essa relação e cada um no seu quadrado. O papel do empreendedor privado, qual é? Fomentar a economia, organizar o comércio, fazer business. Isso é empreender. Papel do Estado, manter a casa em ordem, com segurança, limpeza e tudo arrumado. Dentro desse projeto, indo todo mundo junto, o projeto vira uma bomba. Você vê que nós estamos com 90 dias sair do lixo e tá daquela forma. Por quê? Porque há uma relação muito próxima da prefeitura e um entendimento do prefeito que precisa revitalizar o centro. Já entraram com poda de árvore, estão lavando calçadas. A gente pediu que a Polícia Militar fizesse um efeito presença ali. A obra fica aberta 24 horas, nós não temos roubo. Então melhorou muito a segurança. Não para ali. Não para. Nós estamos 24 horas rodando. E Elias, como é que está sendo feito então? Tem todo esse trabalho aí de preparo, de ambiente, do local em si, para atrair a população manauara, para atrair as pessoas, para atrair os visitantes. Como é que está sendo feito esse processo então de chamar as pessoas? Além da coisa do operacional. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. A cada entrevista que a gente está concedendo, igual aqui no AM1, várias pessoas ficam sabendo. Então vocês da imprensa estão nos ajudando muito também, porque vocês estão divulgando o projeto. E uma grande forma de trazer o público para lá é o quê? Divulgar o projeto. Paralelo a isso, a infraestrutura. Junto com a prefeitura, fazendo toda a revitalização do centro. Então vocês da imprensa, a cada reportagem, a cada entrevista, e que a população começa a conhecer o projeto, entender o que está acontecendo, eles passam a frequentar. A cada entrevista aumenta o nosso público. Olha que coisa maravilhosa. Olha o poder do jornalismo bem feito, né? Então, a cada dia aumenta o nosso público. Os feirantes já estão felizes, estão vendendo. Então, é um projeto onde envolve toda a sociedade, além de muito investimento financeiro e intelectual. Hoje, num restaurante, não adianta você ter só dinheiro. Você tem que ter dinheiro, você tem que ter conhecimento, você tem que ter mão de obra especializada para revitalizar, porque quando você revitaliza bem, o imóvel passa a valer mais. Tem muita gente que está com o imóvel destruído na cidade. A revitalização do imóvel vai custar mais caro do que o próprio imóvel. Ou seja, chegou na falência. O que vai gastar é mais do que vale. Imagina. E Elias, até o final dessa revitalização, quanto que deve ser investido? Nós estamos com um orçamento de 120 milhões até agora. Em 24 meses devem ter alguns ajustes, né? Elevação de preço, imprevistos de obra, em 30 mil metros quadrados. A gente trabalha com projetos de retorno a longo prazo. Nós não trabalhamos com retorno a curto prazo. O grupo é europeu, então a gente trabalha no mínimo com 10 anos de retorno de investimento. E não é só dinheiro. A gente vai precisar das universidades. A gente vai precisar dos estudiosos, das pessoas de bem para estarem lá junto com a gente. Porque mercado não tem dono. O mercado é da cidade. O mercado é toda essa cultura, esse imaterial que a cidade tem. Então, como que eu vou falar que isso é do Elias? Isso é da cidade, isso não tem dono. O Elias daqui um dia não vai estar mais aqui e
o mercado tem que estar lá punjante. Então, além do dinheiro e da revitalização, a gente tem que trazer a sensação de pertencimento. Show de bola. Ou seja, as pessoas têm que olhar aquilo e falar, isso aqui é nosso, isso aqui é da minha cidade, isso aqui enfeita a minha cidade e faz a minha cidade ficar melhor, mais querida. Esse é um outro trabalho também. Você tem a revitalização, que é dinheiro e tecnologia. Depois você tem memória afetiva. E você tem pertencimento. Então essas três frentes têm que andar juntas para que o projeto, depois de ser revitalizado, as pessoas falem, poxa, olha que bom, vão no mercado? Então isso é um trabalho que leva tempo, é uma mudança de cultura que a gente tem que trazer. Você disse tudo, é uma mudança de cultura, né? As pessoas começam a se perceber, a entender a importância daquele lugar e fazer parte daquilo, né? A gente está se aproximando já do final aqui da entrevista. Eu falei que esse bate-papo é aqueles que a gente poderia ficar conversando por horas aqui. Mas eu quero deixar já as considerações finais aí para você. Acho que trazer esse contexto do Bookline, a importância dele aqui pra gente, essa reconexão é fundamental. Minhas considerações finais eu desde criança eu tenho um fetiche muito grande pela Amazônia. Aqui em Manaus hoje, eu fui muito bem recebido pela população. Comeu muito tambaqui. Tambaqui, matrinchã, jaraqui, sardinha. É um mineiro que já virou amazônida, né? Então, assim, eu queria deixar as minhas considerações finais em agradecimento a esse povo hospitaleiro que é o povo manauara, com uma cultura maravilhosa. Quero agradecer e espero contribuir com a cidade, contribuir com o empreendedorismo local. Essa é a nossa missão e eu sou muito grato por isso. Show de bola, Elias. Muito obrigado aí mais uma vez pela sua presença, pelo seu tempo aqui, em trazer os detalhes desse projeto, né? Eu sei que não para, é 24 horas que está ali, mas está fluindo e tenho certeza que vai ficar aí por gerações e gerações para acompanhar esse trabalho incrível que você está fazendo. Muito obrigado. Pessoal, a gente está finalizando então aqui mais uma edição do AM1 Entrevista. E para você que não acompanhou desde o início ou quer acompanhar todo esse bate-papo aqui incrível sobre esse projeto do Bookline, é só acompanhar as nossas redes sociais que aparecem aí na sua tela. Eu vou ficando por aqui e até a próxima edição do AM1 Entrevista.